Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Gil. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa Graças a noite, Deus. pessoal. Eu sou Nádia Clara, secretária do GELFA, Grupo Espírita Lá Francisco de Assis, e sejam todos bem-vindos à nossa primeira live, né? Nossa doutrinária, que sempre acontece às segundas. E a de hoje teremos como tema Não as Palavras. Esse tema foi extraído do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E assim, o GELFA, como muitas outras instituições, estão procurando se adaptar, se adequar a essa nova modalidade, nesse novo formato, para que a gente não deixe de passar as mensagens, né, do Cristo, né, à luz da doutrina espírita. E para isso contamos com a presença de vocês, com o incentivo de vocês, nos seguindo, participando. E como de costume, da nossa doutrinária, nós vamos fazer a leitura de um pequeno trecho de um livro. Eu escolhi aqui do livro Filhos de Deus. Peguei um assunto bem pertinente para a gente. Vamos lá. O título é Deus Sabe. Há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam, intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero e por todos abandonado. No entanto, não te encontrarás a sós, porque no teu suplício, Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma de calúnias destruidoras, quando experimentando em comum angústia, estás a ponto de desertar da luta. Confia mais um pouco e espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel surpresa do destino, que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. Crucificado nas traves ocultas das enfermidades pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar-lhe as consequências, ora e aguarda ainda um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Deus sabe tudo, basta que te deixes conduzir por Ele, e sintonizado com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Então, gente, que a gente não perca a nossa fé no Pai Maior, porque nós temos um governo, Jesus está no comando e Deus tudo sabe. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Deus Pai de misericórdia, derrama as vossas bênçãos sobre todos os seus filhos, principalmente aqueles que se encontram em desespero, Senhor. Nos fortalece, nos dá o equilíbrio, que os anjos da guarda fortaleçam a todos, guia-nos nesse caminho. Mestre Jesus amado, nossos anjos guardiões e os espíritos de luz que se encontram perto de nós, nos ilumina, Senhor. Agradecemos aos irmãos, agradecemos ao nosso patrono Francisco de Assis. Nos fortaleça nessa caminhada, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então,
temos aqui para a nossa doutrinária, Giovana Cardoso. Ela é do Deus, Luz e Verdade e vai estar trazendo para nós alguns esclarecimentos com relação a esse tema. Não as palavras, né, Gil? Isso mesmo. Gil vai falar até as 20h10, né? Para termos 10 minutos para perguntas e respostas, né? Tomara que dê para atender a todos, né, Gil? Tomara, vai dar sim. Eu só quero ver o pessoal, perguntando e colaborando com as suas reflexões com a gente. Pronto, vou passar a palavra para Gil e Deus abençoe. Assim seja, amém. Fique à vontade, Gil. Tome a palavra. Obrigada. Antes de mais nada, gratidão a Deus, né, por estarmos aqui todos novamente juntos e aqui, como sempre, dando o pontapé inicial nessa nova modalidade aí no Gelfa, né, que vai abrir novas portas para levar a mensagem do Cristo para frente. E muitos de nós, né, muitas pessoas não têm condição de se deslocar por um problema ou outro, por uma questão familiar. Então, assim, essa modalidade, com certeza, depois que passar essa pandemia, vai ficar, né? Veio para ficar porque é algo a mais, né? Então, o que vem de forma positiva para agregar, a gente tem que abraçar e mandar para frente, jogar duro, né? Então, assim, essa modalidade, estamos dando hoje o pontapé inicial com a live do Gelfa, grupo lá do Lar Francisco de Assis. Então, vamos falar, como nossa querida Nádia já falou aí, sobre não as palavras. Gostaria de agradecer também, né, primeiro a Deus, aos irmãos iluminados, ao nosso amado Mestre Jesus e a todos aqueles que estão aqui conosco online, em nossa live, e pedimos a colaboração, volto a dizer, participem com as suas perguntas, com as suas reflexões, que a gente vai trocando, né, construindo o nosso conhecimento. Eu estou olhando aqui para baixo para as mensagenzinhas, mas aí eu volto para ali. Então, estamos nos acostumando com essa modalidade de live, né, de doutrinária. Bom, não as palavras. O que é que Emmanuel, né, como Nádia falou, esse tema ele foi extraído da obra Vinha de Luz, que é de autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier. Mas esse termo, né, até me perguntaram, Gil, no meu WhatsApp, não as palavras, eu não entendi. Bom, então vamos ler aqui um trecho, né, como inicia essa leitura na obra Vinha de Luz. Eu estou virando para cá porque nós estamos aqui com o nosso notebook aberto para ler, tá bom? Então, a letrinha é maior, eu prefiro do que ficar aqui no livro. Então, lá no nosso livro Vinhas de Luz, Emmanuel inicia o texto falando assim, não as palavras. E dali, Emmanuel traz uma fala, né, um trecho de uma carta de Paulo de Tarso, e diz mais ou menos assim, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Olha só, a virtude. Não conhecereis as palavras, mas a virtude. Então a gente já começa a nos encontrar aí nesse tema. Ele não está falando das palavras, ele está falando de virtudes. A palavra de nada vale se não estiver adequada com as ações, com os pensamentos, com os sentimentos. Então tem que haver, né, uma congruência, um equilíbrio, né? E aí, Paulo, mas vamos nos contextualizar, vamos contextualizar como foi, né, de onde veio essa carta. Essa carta, Paulo, né, um dos maiores expoentes do cristianismo primitivo, né, considerado o apóstolo dos gentios. Ele, no seu processo, no seu ministério de divulgação dos ensinamentos do Cristo, ele funda, né, ele, juntamente com o apostolado que Jesus escolheu,
A gente pode até dizer que ele era o 13º apóstolo, né? Juntamente com os outros apóstolos, fundaram as primeiras, né, congregações, aqueles locais onde as pessoas se reuniam e vinham estudar acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, naquele momento, durante essa fala de Paulo, na realidade escrita, porque foi em forma de carta para uma das comunidades em Corinto, né? Essa carta foi escrita para as pessoas de lá de Corinto. Ele repreende, em realidade, faz uma repreensão àquelas pessoas que estavam ali, né? Aquele grupo de pessoas que discursavam em nome de Jesus, mas que, em realidade, estavam fazendo nada mais, nada menos que aqueles doutores da lei, que falavam, pregavam a lei mosaica, mas, na verdade, faziam tudo em divergência do que pregavam. Então, assim, Paulo chega em um momento em que ele vai falando, eu vou ler um trechinho aqui desse texto em que Emmanuel vai, né? O que é que Emmanuel faz nesse livro, nessa obra Vinha de Luz? E nas outras obras que compõem, né, esse grupo, né? Eu esqueci até a palavra, me fugiu aqui. Ele traz as mensagens do Cristo, né, do Evangelho, dos evangelistas, ele vai fazendo, trazendo de uma forma mais tranquila, mais singela, para que a gente possa compreender as mensagens do Evangelho, né, de forma que o nosso aprendizado seja mais rico, mais produtivo, né, que às vezes o Evangelho a gente não compreende muito, tendo em vista a linguagem utilizada, né, a linguagem cheia de imagens, de uma linguagem muito rebuscada, às vezes cheia de figuras de linguagem, e a gente termina não compreendendo o que é que Jesus quis falar ali, e que os evangelistas trouxeram através das escrituras do Novo Testamento. Então, Paulo de Tarso, ele escreve essa carta, né, ele fica sabendo lá que em Corinto, né, naquela igreja onde fundaram ali, naquela comunidade, eles estão mais a pregar do que a fazer, né? A agir. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí ele faz uma repreensão. Ele inicia da seguinte forma: Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. Palavras ao ventos, né? Palavras apenas, palavras, pequenas palavras, não só palavras. A sabedoria consiste em colocarmos em prática o que aprendemos. Falar por falar é muito fácil, mas o que, na hora do teste, né, quando a gente está na escola, vamos nos imaginar numa escola, porque o planeta Terra, a nossa casa amada, é uma escola abençoada, né, de provas e expiações, passando para um novo momento, uma transição, né, um novo ciclo, regeneração. Essas provas todas que a gente está passando nessa escola abençoada, é o momento de colocarmos em prática tudo que a gente fala, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vem buscando para o nosso crescimento. E na maioria das vezes fica só aqui, daqui para cima, né? Pensa, fala, mas a gente não faz descer para que sinta, aquilo toque a gente lá no fundo, em nosso íntimo, e a gente põe em prática. É isso que nos falta. E é disso que Paulo está falando quando repreende, né, lá em Corinto, através dessa carta. Naquele momento, a gente sabe que não existia o WhatsApp, né? Não existia essa modalidade aqui, o Zoom, lives, o YouTube, então tinha que ser por carta. Então, vamos seguir aqui. Eu vou chegar lá embaixo para a gente ver o que é que Paulo diz aqui, no finalzinho. Ele diz assim, não... Paulo não, perdão, Emmanuel, tá? Então, ele pega aquele trecho da carta de Paulo de Tarso e fecha concluindo da seguinte forma: não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre
fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Muito difícil de ser realizada, na verdade, mas, por isto mesmo, sublimada e eterna. Olha que maravilha que Emmanuel traz. Alguém me falou hoje pelo WhatsApp, Gil, eu tenho muita dificuldade em entender a mensagem de Emmanuel nesse livro, Vinhas de Luz, e nos outros, em alguns que ele fala, que ele traz ali as mensagens dele. Mas, assim, se a gente for observar direitinho, Emmanuel traz de uma forma tão clara, tão singela, que faz a gente refletir acerca desses ensinamentos, né? Ali estão falando, falar por falar, é verdade. Falar por falar é muito fácil. Mas aí a gente fala de perdão, a gente fala sobre igualdade, nós falamos sobre ser benevolentes, sobre sermos pacientes, equilibrados, sobre a compaixão, sobre a humildade, a simplicidade, mas quando a gente é pego em prova, perdemos. Aí a gente vai dizer assim, por que a gente está comentando isso? Porque nós falamos demais e agimos de menos, ou agimos em desacordo com o nosso falar. E lá em a Gênese, né, no último capítulo da Gênese, no capítulo 18, eu vou trazer uma coisa aqui que vocês vão dizer. Bom, ela vai trazendo aqui a geração nova, os sinais dos tempos, tem a ver o que com a palavra? Tem. Vamos trazer, eu gosto sempre de contextualizar. Nós estamos passando pelo quê? Uma pandemia, né? Essa pandemia que abala as estruturas do mundo todo, do nosso mundo. Falo o mundo todo, o nosso planeta, o orbe terrestre. Então, essa pandemia, ela nos faz parar. Parar no sentido do corpo, mas o pensamento está aí. Então, o que é que a gente pode fazer com isso? O que é que a gente deve fazer com isso? É um processo de autodescobrimento. O autodescobrimento que vai nos levar à autoiluminação. Você descobre que está errado, vamos mexer aqui, vamos ver o que é que está errado aqui. Quando uma máquina está com defeito, né, não está funcionando lá muito bem, a gente vai futucar, mexer para encontrar onde está a dificuldade. Onde é que está? Não está indo muito bem. Para ajustar. Então, é isso que a gente precisa fazer em nossas vidas. Mas que ajuste é esse? Qual é o ajuste que eu devo fazer? Bom, cada um vai fazer o seu ajuste, cada um vai fazer a sua autoanálise. E a gente fala da nova era, lá trazendo o último capítulo de A Gênese, o livro, um dos livros do Pentateuco, onde Kardec traz os sinais dos tempos. Aí a gente fala a pandemia. Será que a pandemia, né, porque as pessoas dizem assim, bom, o planeta de regeneração, né, o nosso orbe de regeneração, então deve vir um cataclismo, terremotos, tsunami, então é isso a transformação, é isso a transição? Será que é isso? O que é que vocês acham? Será que a transição se dá em cima de coisas físicas, da estrutura física do nosso orbe? Somente não. A transição, né, a regeneração se dá principalmente e essencialmente na nossa moralidade. E quem diz isso não sou eu, não. Quem diz isso são os espíritos e Allan Kardec passa aqui para a gente. Eu vou ler aqui, pedir licença, colocar o óculos, esse livrinho aqui que está bastante antigo, mas me serve, né? Vamos ver lá o que é que Kardec diz lá. No capítulo 18, a geração nova, o item 27, diz o seguinte: a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Olha só. O que é que ele está falando aqui? Não vai ser por né, cataclismo, terremoto, essas coisas, né, fenômenos naturais. Fala da geração. E aí ele segue dizendo, tudo, pois, se processará exteriormente como soe acontecer,
com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Ele não está dizendo aqui que é um espírito perfeito, que aí é mundos, né, muito mais evoluídos que o nosso. Mas Kardec está dizendo aqui que a regeneração se dará por, vamos dizer assim, um processo de seleção, um concurso, né, onde a gente enfrenta provas, né, a expiação do concurso é o quê? Sofrimento, é parar, deixar de passear, deixar de fazer coisas maravilhosas para estudar. Entre aspas, isso aí não é ruim, mas a gente vê como tipo um castigo, né? Então, essas provas, esse processo seletivo, ele vai ser realizado de que forma? Está sendo realizado, sempre foi realizado e sempre continuará sendo realizado, porque o mundo está em constante movimento, em constante evolução, em constante progresso. São as leis divinas que não param em momento algum, como nós, né? Então, esse processo se dá da seguinte forma. A Kardec vem trazendo aqui sobre a nova geração, né? Os sinais dos tempos. E lá a gente já sabe do sermão profético de Jesus, que está lá em Mateus, e ele fala aqui da nova geração. Por que eu estou trazendo a nova geração, Giovana? Por que você está trazendo esse assunto? Porque a gente está falando de não as palavras, são as atitudes, e é isso que vai, como diz outro, que voga, né? É isso que vai fazer valer a pena, fazer valer com que continuemos nesse trem desembestado, porque o processo de regeneração começou lento, mas tem um momento em que dá aquela sacudida, é como se o trem pegasse embalo, e aqueles que estão reencarnando já entrassem nesse embalo doido aí, né? Já entra já no movimento solto, danado, e a gente precisa se equilibrar para poder não cair, não deslizar, não se estribuchar ali no chão, né? Deixar que as nossas energias se misturem com as energias em desequilíbrio. Então, qual é o nosso papel nesse momento? Nesse momento de transição? É tirar as palavras, né, os pensamentos e as palavras daqui e fazer descer para os sentimentos, fazer isso acontecer da forma que deve ser feita, né? A gente, estamos falando ali, a nova geração já está mostrando para que veio isso, com atitudes, com certeza, né? E Kardec diz ali, que nova geração é essa? Né? Ele fala aqui na Gênese que a nova geração, alguns que não se adequem, sair desse palavrório sem nexo para a ação no bem, no amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, trabalhar no trabalho íntimo da nossa transformação. Porque alguns, como foi lido aqui, não vão estar aqui. Né? Não vão estar com a sua energia, vibração condizente com o nosso planetinha amado. E aí vão ter que ser convidados a ir reencarnar em um outro orbe. Mas será que a gente quer ir para lá ou a gente quer continuar na nossa casa amada, né? Na nossa mãe terra, que nos abraça e nos dá a oportunidade de crescermos, evoluirmos moralmente, espiritualmente, intelectualmente, todas as formas que o espírito precisa progredir e alavancar o seu progresso espiritual. Então, o que é que a gente faz? A gente pensa assim, por que a gente está falando dessa nova era? Porque, se não colocarmos em prática, ficaremos para trás. Mas como é que eu vou praticar isso? De que é que se está se falando, né? A gente tem que reavaliar Eu estou aqui com o olhar no horário, mas assim, a gente tem que se reavaliar diariamente. Como as virtudes são construídas? Diariamente. Através das nossas, né, da prática diária. A gente não vai dormir, eu quero amanhã acordar um homem de bem, mulher de bem, né? Virtuoso, uma mulher virtuosa. Não vai acontecer isso. Quando a gente fala, né, na maioria das vezes,
nós costumamos apontar o erro do outro. Já perceberam isso? A gente aponta, né? Poxa, para isso, corrupto, esse político corrupto. E será que a gente não se corrompe em alguns momentos? Ou corrompe, né, alguém de alguma forma, né? Será que a gente não comete algum tipo de discriminação, de preconceito? Será que a gente está contribuindo para a luta pela igualdade? Lá no sermão profético, Jesus fala desse rebuliço que o nosso orbe iria enfrentar. E ele diz, ainda não será o fim. Será que tem gente que fala assim, tomara que a pandemia acabe logo. Para a gente respirar. Será que não virão coisas mais depois? Ninguém pode profetizar aqui, não vai ser falso profeta, né? Mas a gente sabe que Jesus falou que seria o início. Outro dia eu estava ouvindo o nosso querido Divaldo, né, em uma de suas palestras, também por live, e Divaldo dizia que provavelmente muitas coisas, né, deverão ainda decorrer disso tudo aí. E a gente já começa a perceber coisas boas e coisas assim que, ao nosso ver da matéria, ao nosso olhar material, não são boas, mas que, na verdade, elas nos servem para tocar o nosso íntimo, né? Tocar os nossos sentimentos. Quantos de nós estamos tendo a sensibilidade muito mais ampliada nesse momento? Quantos de nós, né, já estamos praticamente vivendo um retiro espiritual? Quem já fez retiro aqui espiritual? Uma semana, né? 10 dias, 15 dias, não sei, talvez um mês. Já fizeram um retiro espiritual tão comprido quanto esse? Já viram, já perceberam como estamos né, muito mais conectados a Deus, à espiritualidade, a Jesus, orando mais, vibrando mais pelo bem em comum. Então a gente começa a tirar o olhar somente de nós e ampliar. Essa é a ideia, né? Esse é o objetivo. A fraternidade. A solidariedade está, cada dia melhor. E será que você está fazendo a sua parte? Será que eu estou fazendo a minha parte? É isso que a gente tem que fazer. A nossa autoanálise. Será que eu estou pregando a humildade, a paciência, a honestidade? Será que eu estou fazendo isso? Será que como é que eu estou agindo nesse momento de transição planetária? Né? Será que eu quero continuar no orbe? Kardec fala lá quais são os espíritos, uns empedernidos no mal, ainda que faz o mal pela própria vontade, né, de fazer o mal pelo mal. Esses daí, eles, né, vão ser exilados, como ocorreu aqui no início em nosso planeta, né, que vieram de capela alguns irmãos que contribuíram conosco na nosso pontapé inicial na vida do princípio inteligente, entrando como espíritos. E tem outros que irão continuar. Não seremos um planeta de feliz, mas o mal não terá mais não se sobressairá mais como no planeta de provas e expiações. Né? Nós teremos um pouco mais de alívio, né, para acontecer o nosso progresso de uma forma mais suave. Né? E aí a gente precisamos também contribuir nesse processo. Qual é a minha contribuição? E aí estamos vendo também protestos, né? Depois dessa pandemia, será que não vem uma crise econômica? Não precisa puxar muito na memória, na mente, no entendimento, para se saber que vão haver algumas mudanças. Isso não é profetizar, isso qualquer um pode perceber. O olhar pelos professores, pelos menores, né, pelas classes menos desfavorecidas, menos favorecidas. Então, esse olhar já começa a ampliar. A questão da discriminação por raça está aí, no mundo, no meio da pandemia, protestos. E a gente, o que a gente está fazendo nesse momento? Como nós estamos participando disso? Qual a minha contribuição? Eu estou sendo indiferente?
E a solidariedade, a minha fraternidade, o amor ao próximo, o meu próximo que sofre com essa problemática, será que não me afeta? É esse questionamento que nós temos que fazer diariamente. O que é que eu estou contribuindo? Por que eu nasci no planeta nesse momento de regeneração, né, de transição, Será que eu não sabia que ia ocorrer isso? E o que foi que eu acordei com a espiritualidade para contribuir, né, como beija-flor? Todos nós podemos contribuir um pouquinho, uns ajudando aos outros. É a lei universal da solidariedade, o princípio da solidariedade. Jesus, ele não teve nenhum tipo de discriminação, ele andou com ladrões, com prostitutas, com coxos, mancos, cegos, com os fariseus, os hipócritas, ele andou com todos. Ele não julgou a ninguém. Ele não condenou a ninguém. Mas nós ainda fazemos isso. Ao invés de estarmos julgando as nossas atitudes, ou a nossa falta de atitude, também. Mas não, nós preferimos olhar para fora, mas o interior, que é o principal, como o nosso querido Emmanuel diz aqui, não, vou voltar a ler, né? Não ouvides, não esqueças, pois que antes das obras externas, de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isto mesmo, sublimada e eterna. Nós somos seres imortais. Será que a gente veio aqui, né, para nascer, crescer, trabalhar, reproduzir, morrer? Só isso? Será que Deus ia criar, né, a obra-prima da sua criação somente para isso? E aqueles que nem têm oportunidade de crescer, desencarnar em tenra idade? E aqueles que não têm condição de reproduzir por uma dificuldade ou outra orgânica? E aqueles que não têm... Então, assim, a gente tem que observar que isso aqui é passageiro. Sim, aí eu me debruço, não, eu tenho um objetivo maior de crescer profissionalmente, ou estudar, ter títulos. Não estamos aqui, né, também não vamos ser hipócritas. Eu não posso ter um carro, trabalhar para ter um carro melhor, para comprar um apartamento, uma casa maior, para acomodar os meus familiares, meus entes amados. Sim, deve. Mas a questão está, onde estão fincados os seus valores? Onde nós estamos? Por que é que você valoriza mais? Porque a gente pode ter, mas a gente pode saber o que fazer com o ter. O problema mora aí. Que nós valorizamos, né? Supervalorizamos o ter, mas esquecemos do principal, que é o ser. Que é a única coisa que nós que iremos levar para a nossa pátria, a verdadeira pátria, né, o mundo espiritual. Somos seres imortais. A beleza, quem tem, vai ficar aí. A riqueza material vai ficar aí. E a riqueza intelectual? Vai levar. Mas e se você não utilizá-la da forma adequada, não distribuir, multiplicar o seu talento? E aí? A consciência vai julgar. Porque a gente costuma julgar o outro. E no momento que fizeste com seu talento, não sejamos, né, como Jesus chegou lá para os doutores da lei, e não sejam hipócritas, não sejamos hipócritas, de apenas falar, falatório, discursando bonito. Nós, né, não digo só os espíritas, mas nós que estamos sempre dentro de um templo religioso, de uma casa que nos acolhe, que nos direciona, nos orienta pelo caminho reto. Claro que nós não somos perfeitos, não seremos ainda. Mas a gente vai avançar se colocarmos em prática tudo isso que a gente aprende dentro do templo religioso, lá fora também e no mundo. Mas é necessário colocar em prática. Será que está descendo daqui para aqui? Colocar, né, sentimento, emoção, vontade para agir, é isso que nos falta. Então, a nossa reflexão de hoje, né, vai em cima disso. Como Paulo falou para os coríntios, né,
Em breve irei ter convosco. Olha só como ele está sendo rígido, severo, né? Mas a disciplina é necessária. É preciso corrigir aquele que a gente ama. É preciso, se nós nos amamos, é preciso nos corrigirmos, né? Adequarmos a direção, intensidade, direcionar o nosso potencial para algo bom. Fazer valer a pena nós estarmos aqui presentes todos juntos, construindo um mundo melhor para nós mesmos, que vamos reencarnar aqui, quem dera encarnarmos de novo, façamos a nossa parte. Esse é o convite que Paulo fala aqui, ó. Em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, se Deus quiser, né? E então conhecereis não as palavras dos que andam inchados, né, orgulhosos, vaidosos, né? Mas a virtude. Estava ali dizendo, eu vou aí ver como é que vocês estão lidando com isso, se é só no blá, 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 ou estão colocando em prática mesmo. Então, façamos, não vamos pensar no outro. A ideia aqui é essa, autoanálise. Vamos pensar em nós. O que a gente está fazendo do nosso talento? O talento, eu digo, o conhecimento, tudo que a gente tem de bom e o que a gente não tem, como é que a gente faz para transformar, né, ressignificar tudo isso, trazer a sombra para a luz, né, levar a luz para a sombra? O que a gente está fazendo? Esse trabalho interior. Tanta gente fala, né, quanto a gente reclamou, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. A pandemia nos deu tempo, quer dizer, a uns, né, a outros, né, falta um pouco mais de tempo, mas assim, é um momento. As pessoas dizem, será mesmo que vai acontecer isso? Será? Não é possível que Deus ia deixar que o mal tomasse conta? Não existe isso. Nada evolui no universo. A lei de Deus é progresso sempre, transformação, melhor, evolução. Não existe involução. Faça a luz onde há involução. Vanessa da Mata, me lembrei aqui agora da canção de Vanessa da Mata. Então, assim, nós precisamos colocar em prática. A ideia é essa. Colocar em prática nosso conhecimento, começar a praticar todas as virtudes, que aí ela vai crescendo, vai frutificando, e a gente vai descobrindo novas, né? Saindo da casa do falatório e mobilizando os saberes, os interesses, os conhecimentos de forma benéfica, tanto para nós quanto para o outro. Quando a gente se ilumina, tudo em volta se ilumina. Quando a gente vibra mais alto, a energia que a gente transparece, que a gente troca, é uma energia benéfica, salutar, que nos auxilia, nos revigora, nos dá força, ânimo. Nós precisamos disso agora e sempre, principalmente agora, onde estamos sentindo o planeta entrando como se tivesse em erupção, tudo de dentro soltando para expurgar o que não está legal. Quando a gente está se sentindo mal, né? Aí começa aquela ânsia de vômito, aquilo. Aí a gente joga para fora. Pronto, se sentiu melhor. É isso que está acontecendo. Está 100% não. Agora vai para o médico, né? Vai ver o que foi que aconteceu. É isso que vai acontecer. Tirou o que era ruim, né? O que estava fazendo mal, vamos ver por esse ângulo, né? Os irmãos que ainda não estão com a mesma vibração, né? E oremos por todos nós, porque a gente precisa aumentar essa corrente de amor englobando toda a criação do Pai, né? Os seres animados e inanimados, tudo que existe no universo, sermos gratos, desenvolver a paciência, a humildade, a honestidade, a lealdade, a coragem, a nossa fé, são as virtudes que irão frutificar à nossa volta, e vão dar frutos 100 por um, como Jesus falou, né? Então, Jesus não ia mentir para nós, né? Jesus falou que isso iria acontecer, mas não percais a fé, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crê também em mim. Foi isso que ele disse. Ele continua lá, à frente da nossa embarcação, no comando. Não tenha medo, confia. É a nossa função, o nosso dever é confiar. Quando a gente confia, pode acontecer o que for. Balança um pouquinho, você olha assim, mas Jesus está lá, lembra toda hora, é como se fosse um mantra. Eu tenho um mantra, né, que desde criança me acompanha e
E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu, o Senhor, Deus é conosco. Não esqueçamos disso. E Jesus nunca disse que jamais ia abandonar, né, o seu rebanho. Uma ovelha sequer do seu rebanho que se perdesse, ele iria lá ter com essa ovelha e trazê-la para junto de si. Confiemos, apenas isso. Agora a gente vai deixar aí para um momento das perguntas. Nádia, tem alguma pergunta para a gente, querida? Oi. Olhe bem, tiveram várias contribuições. Uma pergunta assim de Robson. Ele colocou para a gente: qual o benefício para a criatura que exemplifica aquilo que ele fala, o que ele prega? O benefício? Se você faz, né, ele está perguntando, qual o benefício? O que é que isso me traz de bom? Menos sofrimento. Quando a gente consegue, né, alcançar patamares mais altos, né, nós nos saímos de baixo. Nós crescemos, nós evoluímos. Então, a cada momento que a gente coloca em prática o que a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui. E a gente se distancia mais da ignorância, da dor, do sofrimento. E na medida que a gente faz isso, né, que a gente consegue nessa caminhada, a gente tem o dever, né, de sermos solidários, fraternos, com aqueles que estão ao lado na caminhada, de estender a mão, né, e contribuir com o nosso, né, o pouquinho, como beija-flor. Contribuir, cada um dando um pouquinho de si, dando a sua contribuição, a gente vai ajudar, né, a nos melhorar e ao outro, ao nosso irmão. Então, isso é um olhar muito maior, sair do nosso olhar egoístico para ampliar para todos aqueles que estão à nossa volta. Jesus não direcionou a um nem dois, Jesus olhou todos com igualdade. Jesus abraçou todo, criança, velho, novo, todos. Esse é o exemplo. E os espíritos, né, Kardec, quando pergunta aos espíritos qual é o maior exemplo que podemos seguir, eles foram categóricos e unânimes. Jesus. Né? Qual foi a maior personalidade que Deus nos deu como exemplo? Categoricamente eles responderam em unanimidade: Jesus. Jesus Cristo. Né? Então, assim, hoje em dia a gente percebe muitas pessoas não se afastam um pouco da doutrina de religião, de estar ligado. Não falo religião está dentro de alguma casa, dentro de um templo religioso, porque isso não diz nada, como nós vimos lá quando Jesus repreende os doutores da lei no templo, né? Então, isso não diz nada. Você pode não ter religião nenhuma, né? Aderir a nenhuma crença religiosa, mas você andar em conformidade com a lei de amor e caridade. Então, isso não diz A de religião A, de religião B, nós não precisamos disso. Isso facilita estarmos juntos, construindo o nosso aprendizado uns com os outros, né? Facilita o direcionamento, porque às vezes a gente não tem, ainda não expandiu a nossa capacidade de entendimento, e chega um que tem um pouquinho mais e já colabora conosco, e a gente começa a construir o nosso conhecimento a partir da nossa prática. Então era por isso, tal. Então, cada forma, né? A importância disso tudo é estarmos praticando, não é falando aqui, acolá, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de um templo qualquer, não. É a prática diária em nossas vidas. Como diz, né, Gil, a fala sem ação, né? Não adianta. Não adianta, né? A todo instante nós estamos sendo convidados, né, a trabalhar na vinha do Senhor, né? E às vezes não nos damos conta dessa colaboração, desse chamado para contribuir, né? Essa mudança, que nós temos que ter consciência que nós somos participantes, colaboradores, que a mudança só vai acontecer quando nós se perceber como parte desse todo, né? Que a gente precisa fazer a mudança dentro de nós para que isso alcance o todo.
e aí a gente passe a se importar mais com o outro, né? Para Isso. que a gente ajude o planeta a sair nessa transição que ele está passando, né? Que a gente passe Com a olhar mais certeza. para o outro, como você falou. Muitas vezes agora nós estamos orando mais, que isso não termine, não acabe, né? A gente possa parar um pouco para fazer essas orações, pensar mais no outro, a gente se importar com aquele que está sem ter o que a gente não tem, né? Ampliar mais a nossa visão, né? Para um todo, que isso é muito importante, né? Isso mesmo. E Uhum. aí, como o nosso assunto é não as palavras, o que é que Kardec fala lá na geração nova, né? No último capítulo de A Gênese, no item 33, ele diz o seguinte: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Ou seja, não é porque vai tirar todo mundo, botar outros Uhum. espíritos perfeitos, vindos de outros órgãos. Não. Vai ser feita com a gente. Uns que ainda estão, né, agindo no mal por opção, porque gostam, porque estão revoltados com Deus, com a divindade e suas leis, esses, infelizmente, vão. Né? Mas com fé em Deus, em um momento em que eles estiverem mais, né, com o coração mais amaciados, e retornarão. Então, E e aqueles que ficarão? Será que nós ficaremos? E aí, esses que ficarão? Então, ele diz aqui que não é com a renovação integral dos espíritos, basta uma modificação em suas disposições morais. Então, a regeneração não é do planeta, é da humanidade. a O humanidade. planeta segue o progresso, as suas transformações na sua estrutura física, né? A ciência já explica isso, os ciclos, né? As fases cíclicas do nosso orbe. Então, e nós também. Mas o processo de regeneração é feito no íntimo de cada um No de íntimo. nós. Isso. Isso que Kardec e os espíritos vêm nos alertando, né, desde a lá codificação e sempre na trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso amado Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno, ele traz o tempo inteiro nos falando sobre essa regeneração, essa transformação, esse processo de autoconhecimento e autoiluminação tão necessário para cada um de nós. Então, assim, falta de auxílio, falta de orientação, de direcionamento não é, né? Nunca Que foi. a gente possa se trabalhar para ter oportunidade de voltarmos para encontrar o planeta já em outra psicosfera, né? Com outra Isso, com energia. certeza. Com certeza. Sim, alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Nós tivemos muitas contribuições, sabe, Gil? Sim, Alan mesmo trouxe para a gente que a educação é a base para o melhoramento do ser, né? com certeza. A Sempre natureza defendi isso. A natureza está agradecendo, né, esse momento que a gente está passando, porque não está sendo tão explorada, né, por nós. É Muito verdade. importante Bem isso. lembrado. A avaliação que temos que fazer conosco mesmo, né, independente do outro, a gente tem que estar aqui para auxiliar o outro, não estar julgando. Tem que trazer para Isso. dentro de nós esse julgamento, esse autoconhecimento. E depois da pandemia, não tenha dúvida que surgirão outros problemas, mas também tudo será diferente, né? A gente não vai poder ficar mais achando era dessa forma, era, não é mais, não vai Já ser. foi. Vamos viver o passado nem no futuro. Vamos Passado. viver o agora. Isso, justamente, justamente. Mais alguma colaboração? Já estamos no nosso horário ou ainda tem tempo? Tem um tempinho. Não, nós estamos, sim, estamos. Para encerrar, já que ninguém se coloca mais, nós só temos a agradecer, né, a você e a todos que participaram dessa nossa doutrinária, nossa primeira live. Semana que vem teremos outra, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade e que nos conduz e nos mantém em equilíbrio, sabe? Porque eu vejo que a base disso tudo que nós estamos passando, nós temos que buscar nos conhecer e buscar o nosso equilíbrio, Gil. É muito importante.
sabe? Você Com ter o certeza. equilíbrio diante de tudo isso que está acontecendo, para você passar a olhar o outro, ter uma visão melhor do outro, olhar com mais piedade, com mais humanidade, saber entender mais, mas buscar o nosso equilíbrio, é a base, sabe? Diante de tudo isso, não se desesperar, não entrar nessa onda de desespero, de agonia, não, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Nós só temos que nos sintonizar, confiar e acreditar que tudo Isso isso mesmo. é por um motivo, né? E misericórdia divina, porque nada acontece sem a permissão do Por um Pai e não é, e sempre vai ter um melhoramento, sempre, né? Como diz, por pior que pareça ser a situação, mas ela vem com uma onda muito boa lá no final, né? É verdade. Principalmente o nosso crescimento. Então, Pois assim, é. né? O Gelfa agradece, pedimos a você para encerrar com a prece e agradecemos a todos. Obrigada. Antes de fazermos a prece, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui conosco na nossa primeira live, né? E participaram, ouvindo, assistindo, com suas colaborações, suas reflexões, perguntas, né? Que Deus abençoe a cada um de nós, os nossos familiares, acalme nosso coraçãozinho, né? Nos dê equilíbrio, Com certeza. paciência, né, serenidade para enfrentarmos esse momento delicado. E muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Vamos fazer agora a nossa Obrigada. prece. Pedimos agora que vibremos mais alto, elevemos nossos pensamentos ao Mestre Jesus, o comandante de nosso orbe, o nosso querido governador de nosso planeta amado, aquele nosso irmão maior que se comprometeu com a educação, com a orientação e direcionamento de cada um de nós, que nos ensinou o que é o amor, o que é o perdão, nos ensinou por meio dos seus exemplos a humildade, a simplicidade, a caridade, a benevolência, a indulgência, que possamos desenvolver cada dia mais e mais cada virtude que se encontra em germe dentro de nossos corações. Agradecemos a espiritualidade maior que nos inspira a cada momento, nos orienta, que se debruça conosco em nosso crescimento, direcionando a nossa caminhada para o caminho do bem, do amor, da solidariedade, da fraternidade, da igualdade. E possamos, dessa forma, envolver todo o planeta no amor do Pai Celestial e do amado Jesus Cristo. Que a Mãe Santíssima cubra cada um de nós com seu manto sagrado de amor, envolvendo nossos corações, e que cada dia possamos experimentar esse amor e desenvolver, dia após dia, as nossas virtudes, iluminando a nós e a nossa volta. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Obrigada a todos. Gil, muito obrigada. E que tenhamos uma noite de paz. Que o Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Gratidão por esse momento. Boa noite. Obrigada. Até mais. Obrigada a todos. Até mais.